Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Dá um aleluia aí da tua casa. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos para a gente fazer uma pequena oração. Pai Santo, eu quero te pedir, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, que se encontram agora em suas residências, aqueles que estão aqui, ó Deus, para fazer possível essa transmissão, mas toma, Senhor, aqueles que estão em sua residência. Deus, nós não sabemos ao certo quantas pessoas estão acometidas de uma enfermidade, quantos estão em processo de recuperação, quantos estão no início de uma enfermidade, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa visitar todos nós na noite de hoje de uma forma poderosa. Não é porque sou eu que estou orando ou vou trazer uma mensagem, mas é porque o Senhor faz esse tipo de coisa. O Senhor é o Deus que salva, é o Deus que cura e que faz nova todas as coisas. Então toma cada um de nós nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite o tema da nossa mensagem é cura divina. E é engraçado falar, cura divina. Isso aqui é meio redundante, porque toda cura, ela é divina. Seja aquela por meio de um prodígio, que aos olhos de todos pode ser notado, e seja aquela por mão dos médicos. A cura por meio da medicina, ela também é divina. Ela também foi Deus operando de alguma forma. Mas eu quero falar aqui da cura sobrenatural. Da cura que é por meio do milagre. Eu confesso para os irmãos que eu estou com um certo receio de trazer essa mensagem, eu tenho ela há muito tempo. Eu penso da forma que eu penso aqui, que eu vou expor para vocês há muito tempo. Mas eu estou com um certo receio. Mas hoje pela manhã o Espírito Santo ele me mostrou que era o momento de trazer essa mensagem. Estou com receio por quê? Porque boa parte da igreja não vai concordar com muita coisa que eu vou falar. Mas eu não quero que você entenda nada que eu vou dizer como um ataque pessoal, porque não é. Na verdade, você pode não concordar com as coisas que eu vou falar, mas vários textos serão lidos. E os textos não tem como a gente discordar da palavra de Deus. Por que eu digo que muitos vão discordar das coisas que eu vou falar? Porque vai contra algumas coisas que nunca foi ensinado de uma forma direta, mas que a igreja, com o passar dos anos, foi absorvendo como uma verdade. E toda vez que a gente mexe com desconstrução de algum conceito, é complicado. Mas se você ler com atenção cada texto que vai ser lido, e me ouvir com o coração, você vai ser abençoado. Eu tenho sido muito abençoado por esses princípios que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite. E vamos lá, né? Irmãos, você já percebeu que a Bíblia, ela fala que aquela mulher, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e na verdade a sua situação só piorava? A minha pergunta é, por que a Bíblia fez questão de relatar esse fato? Precisava relatar esse fato para relatar a cura de Jesus? Não precisava. Mas por que então que o fato
dela ter procurado médicos, gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Por que isso é citado na palavra de Deus? E eu quero te convidar a ler ainda um outro texto, que está em 2 Crônicas, capítulo 16, sobre o rei Asa. Esse me deixa ainda mais intrigado. É o versículo 12, 16, 12. Olha o que a Bíblia vai falar a respeito desse rei. Antes de eu ler o texto, você já deve estar vendo o texto aí na sua casa, mas antes de eu ler, deixa eu te falar uma coisa. O rei Asa, ele não foi um daqueles reis que andaram fora do caminho do Senhor. Não, ele foi um rei crente. Ele foi um rei que caminhou na presença do Senhor. Mas olha o que diz o versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua cabeça, dos pés à cabeça. A sua doença era de extremo grave. Olha a advertência que a palavra de Deus vai fazer. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Interessante esse texto, né? Pastor, você está querendo me dizer que ir no médico é pecado? Não, de forma alguma. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é que Jesus, que Deus, Ele sempre desejou ser o nosso primeiro recurso, não o nosso último recurso. A mulher aqui do texto, tudo bem que ela não conhecia Jesus, ela ouve falar de Jesus e depois vai atrás. Mas quantas vezes nós que já conhecemos ao Senhor, nós fazemos do Senhor o nosso último recurso, sendo que na verdade Ele sempre quis ser o primeiro. Irmãos, o rei Asa, ele é um crente. Só que ele é um crente, que ele é interessante demais. Esse cara, ele tentou se desviar do pecado. Ele tentou caminhar na presença do Senhor. Mas em duas situações, onde a coisa ficou ruim para o lado dele, ele busca soluções humanas. Quando o rei Baasa de Israel tenta guerrear contra ele, ele podia confiar no Senhor, mas ele faz uma aliança com o rei da Síria para lutar contra Israel, o reino do norte. E quando ele ficou doente, ele podia se voltar para o Senhor, mas ele recorre aos médicos. Irmãos, o rei Asa, ele morreu, ele foi salvo, ele morreu na presença do Senhor, mas ele representa o tipo do crente que é fiel a Deus, porém não crê na fidelidade de Deus. Sabe, aquele crente que ele tenta se desviar do pecado, aquele crente que ele tenta caminhar na presença do Senhor da forma que se deve, mas na hora que Deus ele quer operar um milagre na vida dele, ele não confia, então ele recorre a meios naturais. Isso faz dele uma pessoa que vai perder a sua salvação? Não. Mas isso faz dele uma pessoa que não vai vivenciar os milagres do Senhor. E Deus, ele tem milagre para o seu povo. Quem crê que Deus ele tem milagres assim, tremendos para o seu povo? Então a gente vai ver aqui algumas situações. Irmãos, toda cura é divina. Mas Deus, ele sempre quis, e ele continua querendo, agir em nossas vidas de uma forma direta. Por quê? Porque assim o seu nome é glorificado. Assim o seu nome é exaltado. Deixa eu te falar uma coisa. O milagre, ele é a linguagem de Deus. As pessoas elas podem questionar a sua teologia. As pessoas podem questionar a sua fé. As pessoas podem questionar aquilo que você fala. As pessoas podem questionar aquilo que você crê. Mas ninguém vai questionar quando o paralítico levanta e anda. Isso ninguém questiona. Ninguém vai questionar quando o cego começar a enxergar. Por isso o milagre, ele é a linguagem de Deus, porque quando ele acontece, ele fortalece a fé da igreja e ao mesmo tempo ele impacta a vida daqueles que não são igreja. O milagre, ele mostra Deus para os não crentes, e o milagre exalta Deus ainda mais
para o seu povo. Vamos ler alguns textos que falam disso. Vamos lá para João 9. Versículo 25. João 9, irmãos, o cego de nascença que foi curado. Vamos ler o versículo 25. Os caras chegaram nesse cego e falaram assim: dê glória a Deus, porque esse homem que te curou é um pecador. Olha a resposta dele, é a coisa mais tremenda. Ele retrucou: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Nesse mesmo capítulo, vamos para o versículo 32. Ainda esse cego, versículo 32, ele fala assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Irmãos, estavam querendo questionar o cego, estavam querendo questionar Jesus, mas ninguém conseguia questionar o que aconteceu. E o que aconteceu? Um cego de nascença foi curado. Um outro texto está em João 10, versículo 25 também. João 10, 25. Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. Olha o que ele vai falar agora, igreja. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Aí a gente vai lá para o versículo do mesmo capítulo, 31. Depois que Jesus fala, chega no versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Olha o que Jesus vai falar, irmãos. Disse-lhe Jesus: tendo-vos mostrado muitas boas obras, milagres, irmãos, da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Jesus está falando assim: vocês vão me apedrejar por qual milagre que eu fiz? Um outro texto, João ainda, capítulo 12. Versículo de número 9. Depois da ressurreição de Lázaro, poderiam falar o que quisesse de Jesus, mas Lázaro era testemunha viva do poder de Jesus. Sob numerosa multidão dos judeus. Que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas para verem Lázaro, o milagre, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, quando Deus ele opera uma cura miraculosa, quando Deus ele opera um milagre, não há como questionar. Por isso eu estou afirmando nessa noite que o milagre, ele é a linguagem de Deus. E Deus ele quer falar. Deus ele quer se manifestar a nós na noite de hoje. Amém? Deus ele quer operar. Irmãos, porque a vontade de Deus, preste atenção no que eu vou falar agora. A vontade de Deus nunca foi que as pessoas estivessem doentes. Deus ele nunca quis que as pessoas estivessem doentes. Vamos ver alguns textos? Texto, irmão. Texto para testificar o que está sendo dito. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Então Jesus ele está ensinando, ele está pregando para as pessoas serem salvas. Pregando o evangelho do reino. Mas ele não só estava pregando o evangelho do reino, ele estava também o quê? E curando algumas dores de cabeça? Não. Toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Um outro versículo está em Mateus 15. O versículo é o número, deixa eu ver aqui, 29. Do 29 ao 31. Mateus 15, 29 a 31 diz assim: partindo Jesus dali foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos. E os largavam junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, que os aleijados recobravam a saúde, que os coxos andavam e os cegos viam. Olha porque que Jesus cura. Então, glorificavam ao Deus de Israel. Então, a vontade de Deus, irmãos, não é que ninguém fique doente. Por que eu posso afirmar com certeza
que a vontade de Deus não é que você fique doente. Porque toda doença, toda enfermidade, ela é uma espécie de opressão. Pastor, como assim? Presta atenção. Toda enfermidade é uma espécie de opressão. Uma pessoa que está enferma, ela tem a mesma energia para chegar na casa de Deus? Não. Uma pessoa que está enferma, ela consegue orar com a mesma intensidade? Não. E será que é isso que Deus quer? Será que a vontade de Deus para a minha vida é que eu não ore direito? Será que a vontade de Deus para a minha vida é que eu não esteja na sua casa? Será que a vontade de Deus para a minha vida é essa? Então a vontade de Deus para nós, irmãos, não é a enfermidade. É claro que existem casos muito específicos, onde Deus ele vai usar de uma enfermidade para meio que puxar a orelha do seu servo. A gente vê a lepra de Miriam. Atrasou toda a viagem do povo, mas foi um estágio o quê? Miriam morreu daquela lepra? Não, foi um estágio passageiro. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro do pastor Paul Yang Cho, da Igreja do Evangelho Pleno, Assembleia de Deus do Evangelho Pleno na Coreia do Sul. Dizem que é a maior igreja do mundo. E esse homem, pensa um homem que não parava. Pensa num homem que ficava numa atividade frenética. E aí a gente vai falar disso ainda, com mais calma. Ele ficou enfermo. O cara desmaiou na cerimônia de casamento, irmãos. Por causa do cansaço. E a noite de núpcias dele, foi a esposa dele cuidando dele. Então, às vezes a enfermidade vem como um puxão de orelha, mas via de regra, não é a vontade de Deus que ninguém fique enfermo. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos de parar de pensar algumas coisas do tipo: se for da vontade de Deus, eu serei curado. Irmãos, claro que é da vontade de Deus. Vamos ver mais alguns textos, mais dois. Marcos, capítulo 1. Versículo 40. É o 40 mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Não, Marcos 1:40. É o leproso, irmãos. Aproximou-se-lhe dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Olha o que o leproso falou para Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero. É claro que ele quer ser limpo. Outro texto está em João 9:1. João 9:1 vai dizer assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Essa é uma doença que tem uma causa bem definida, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aquele menino só nasceu cego para ser curado. Aquele menino só nasceu cego para que através da vida dele, a obra de Deus se manifestasse e Deus ele fosse glorificado. Então a vontade de Deus não é que ninguém fique enfermo. Sabe quando eu falei que toda enfermidade é uma forma de opressão? Vamos ler um outro texto? Está em Atos capítulo 10, 38. Atos 10, 38. Preste atenção nesse texto, irmãos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Curando quem? Todos os doentes? Não é isso que o texto fala. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Vamos caminhar, irmãos. Vamos caminhar para a coisa ficar alicerçada
para a coisa ficar clara. A palavra de Deus fala em Hebreus que no passado, Deus ele operava através dos seus profetas. E que atualmente, quando o texto foi escrito, Deus operava através de seu Filho, Jesus. E Deus ele continua operando através de Jesus. Só que não diretamente através de Jesus. Porque hoje Jesus é o cabeça, mas tem um corpo. Então hoje Deus opera através de quem, irmãos? Através da igreja. É através da igreja que o evangelho é pregado. É através da igreja que Deus ele vai ajudar as pessoas. E é através da igreja também que Deus ele vai curar as pessoas. Amém? Vamos dar uma olhada em 2 textos que falam isso. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Igreja. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Irmãos, o mesmo Deus que operava na época da igreja primitiva, opera hoje. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. Eu só não posso afirmar que é a mesma fé que a igreja tem. Eu não posso afirmar que a minha fé é igual à fé daqueles caras. Mas o Deus que eu sirvo é exatamente o mesmo Deus que eles serviam. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos daqueles homens. Um outro texto, Marcos 16, versículo 17. Esse, irmãos, é o que me deixa mais em crise. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Presta atenção. Esses sinais hão de acompanhar os pastores? Não é isso que o texto fala. Esses sinais hão de acompanhar alguns crentes diferenciados? Não é isso que o texto fala. Esses sinais hão de acompanhar aquele crente super ungido? Não é isso que o texto fala. O texto diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? Em meu nome expelirão demônios. Quem pode expelir demônio? Qualquer crente. Em meu nome falarão em novas línguas. Quem pode falar em novas línguas? Qualquer crente. Se você ainda não fala, vai falar ainda. Vamos continuar. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E olha o último sinal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais seguirão a igreja. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Irmãos, toma posse aí, é para você. É para autoridade para expelir demônio, autoridade para curar, falar em outras línguas, pegar em serpentes. Se alguma coisa mortífera tomarmos, não nos fará mal. É sinal para a igreja, irmãos. Não é para um grupo especial de crentes, não é para um grupo seleto, mas é para aqueles que creem. Então a igreja hoje é o grande ministro de Deus para a cura. Irmãos, agora o cinto vai apertar. Eu quero mostrar para vocês agora as duas faces da cruz. Sabe a cruz bendita, que me salvou, que me libertou? Ela tem 2 lados. Vamos ler um texto, Isaías 53, que fala da crucificação. Meu Deus, irmãos, versículo 4 e 5. A gente sabe esse texto de cor, irmãos. Mas a gente não para olhar a profundidade do que está escrito. Certamente, Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras a igreja foi sarada. Irmãos, a mesma cruz que levou os nossos pecados, também levou as nossas enfermidades. O mesmo Jesus que pôs fim à obra do pecado em nossas vidas, Ele também pôs fim à obra da enfermidade na minha vida.
Tanto é, irmãos, que no Novo Testamento, no original, sabia que a palavra para cura e salvação é a mesma? O termo original é sozo, que diz, que é traduzido tanto como salvação, tanto como cura. O que Deus falou no nosso texto inicial para aquela mulher? Marcos 5,34. O que é que Jesus falou para ela? Irmãos, eu confesso que quando eu era mais novo, que eu lia esse texto, e eu lia essa frase que Jesus fala, ele não fala só nesse texto, ele fala várias vezes, eu ficava intrigado. Ele disse, olha o que Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu sempre lia esse tipo de texto, e você sabe que Jesus não fala isso só para essa mulher, ele fala isso para muita gente. E eu falava, mas ela não foi salva, ela foi curada. Ela foi curada. Por que que a fé a salvou se ela foi curada? Porque na cruz, irmãos, existe um pacote que ele é completo. A cruz que salva também cura. A mesma cruz que cura, ela também salva. Pastor, então por que que o povo de Deus fica doente? Irmãos, o povo de Deus peca também, não peca não? Ele levou sobre si as nossas doenças, mas também levou os nossos pecados. Mas nós pecamos, e nós também ficamos doentes. Só que tem uma diferença. Quando o crente, eu estou falando daquele crente fiel, aquele crente apaixonado por Jesus, quando ele peca, ele não fica de braço cruzado. O crente fiel, quando peca, ele se lança na presença de Deus, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, e aquele pecado perde o poder sobre ele. É ou não é assim que acontece? Ou quando você peca, você fala, pequei, beleza, vamos, vida que segue. É assim? Não. O crente, quando peca, ele luta contra o seu pecado. O crente fiel luta todos os dias contra a sua natureza pecaminosa. Só que esse mesmo Deus, esse mesmo crente, que não encara o seu pecado como algo natural, que ele luta contra o seu pecado, que ele sabe que ele tem uma natureza pecaminosa, mas ele luta todos os dias contra essa natureza pecaminosa. Esse mesmo crente que declara luta contra o pecado, aceita a doença como algo natural. Eu pequei, eu me lanço aos pés de Jesus, eu busco perdão, eu sou perdoado, e aquele pecado já não tem efeito contra mim. Eu fico doente, eu encaro como algo natural. Só que a mesma cruz que me perdoou, ela também me curou. Irmãos, está lá no texto. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele levou sobre si. É por isso que a Bíblia expressa uma certa revolta, quando o rei Asa, ele em vez de buscar a presença de Deus, ele corre para os médicos, porque Deus queria curá-lo, mas ele correu para os meios naturais. Pastor, mas nós somos corpo, alma e espírito. Já já a gente fala disso. Por enquanto a gente está na cruz, a mesma cruz que me salvou, ela também me curou. É interessante, porque a obra da cruz, ela é uma obra que salva, cura e liberta. Mas quando eu falo para alguém assim, irmãos, lute contra o seu pecado, vença o seu pecado. Amém, não estou falando nenhum absurdo. Quando eu falo, irmão, você tem que ser liberto, foi para a liberdade que Ele nos libertou, também não tem nenhum absurdo. Mas quando eu falo que um crente ele tem que lutar contra a enfermidade dele, parece que eu estou falando heresia. Quer ver outra coisa? Irmãos, crente peca. Peca. Mas não deveria.
mas peca. Nenhum absurdo nessa frase. Não escandaliza ninguém. Irmãos, um crente pode ficar possesso de demônio? Já viram algum crente possesso de demônio? Eu já. Não deveria também. Mas por algumas razões acaba acontecendo. E a gente sabe, porque provavelmente você já viu também. Então, quando eu uso essa frase para salvação, tá ok. Para libertação, assusta um pouco, mas tá ok. Mas quando eu uso para cura, escandaliza. Quando eu falo, crente pode ficar doente? Pode. Não deveria. Mas fica. É a mesma coisa. É a mesma obra. É a mesma cruz. O que diferencia é a minha postura diante do pecado. É a minha postura diante das batalhas que eu travo com o inimigo. E a minha postura diante das enfermidades. Pare um pouco e pense. A nossa postura é ou não é diferente? Com o pecado, irmãos, é sangue no olho, faca nos dentes e vamos brigar. Com a enfermidade não é assim. Não é assim que a gente age. Mas o mesmo Deus que te salvou, Ele também te curou. Nós precisamos aceitar a Jesus como nosso curador, da mesma forma que eu aceitei Jesus como meu salvador. Porque o Deus que me salvou, Ele também me curou. O Deus que me salvou, Ele também me libertou. Então eu preciso aceitar o pacote completo da cruz, porque Ele está aqui diante de nós. Irmãos, é interessante porque a fé, que é quem traz essa cura, ela é uma via de mão dupla. Quando eu vou orar por um enfermo, eu preciso crer. A palavra de Deus fala que a oração da fé cura o doente. Mas o doente também precisa crer. A nossa personagem aqui, a mulher que estava com fluxo de sangue. Você percebe que Jesus a cura sem perceber? Foi puramente a fé dela. Jesus, ele se assusta, porque ele percebe que dele saiu o poder, a ponto dele falar, quem me tocou? E os discípulos falam, você está de brincadeira, né, Senhor? A gente está no meio de uma multidão, e você pergunta quem me tocou, e ele fala, não, mas alguém me tocou diferente. Porque eu sei que de mim saiu o poder. Tem muita gente tocando Jesus, tem muita gente na presença de Jesus, e tem muita gente enferma na presença de Jesus. Mas tem aquele que chega na presença de Jesus de um jeito diferente. E aí começa a fluir poder. E a cura, ela acontece. Amém? Vamos ler texto, irmão. Vamos ler texto. Atos, olha que texto tremendo. Atos 14, 8. Paulo, ele vai ver um enfermo, vai orar pelo enfermo, mas olha, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, irmãos, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, esse homem ouviu falar, Paulo que fixando nele os olhos, Paulo viu o que, irmãos? Olha que tremendo. Vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te, direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Então Paulo viu naquele homem fé para ser curado, e ele foi curado. De repente alguém já orou por você e você estava enfermo, e nada aconteceu. Pode ser por duas razões. Pode ser porque alguém que orou com você não tinha fé, não creu na oração que você estava fazendo. Ou pode ser também que eu que recebi a oração, eu não criei. Essa mulher do fluxo de sangue, foi só a fé dela. É interessante, é a cura que Jesus faz sem perceber. Ela falou, se eu ao menos tocar na orla do manto dele, vai dar certo, eu vou ser curada. E aquela mulher, ela é de uma fé tão grande, irmãos, que de acordo com a lei dos judeus, por ser
uma mulher com fluxo de sangue, ela não poderia tocar nas pessoas, porque ela era impura. E por não poder tocar nas pessoas, ela fala, se eu tocar pelo menos na orla da veste, eu serei curada. Irmãos, o que é que tinha de especial naquela orla daquela veste? É um pedaço de pano. O que é que tinha de especial naquele pedaço de pano? Aquele pedaço de pano, de longe, é um pedaço de pano como outro qualquer, mas ele tinha algo especial. Ele pertencia a Jesus. E deixa eu te fazer outra pergunta. O que tem de especial em você e em mim? De longe você pode parecer uma pessoa como outra qualquer. Mas o que você tem de especial é que você é de Jesus. Então você cura. Precisa emanar cura do nosso interior. Tanto para nós, como para aqueles que Deus ele quer curar por meio da sua igreja. Então essa fé, irmãos, ela é sim uma via de mão dupla. Na verdade, você não precisa que alguém ore por você para que a cura aconteça. Ninguém orou por essa mulher para que a cura acontecesse. Mas a fé dela a curou. A fé dela mudou a história dela. Você pode ainda hoje, se você estiver enfermo, você pode ainda hoje chegar na presença de Deus e falar, Senhor, se é verdade que o Senhor levou sobre si as minhas dores, se é verdade que as enfermidades foram levadas na cruz, e eu creio na tua palavra, eu quero viver a sua palavra, então eu não quero viver enfermo. Irmãos, como essa palavra tem me abençoado. Sério. Eu fui uma criança muito doente. Eu já tive essas doenças de criança tudo, irmão, sem imaginar. Sarampo, catapora, esses trem tudo. Eu tive tudo. Eu lembro que quando eu fui no HMIB, porque o Davi ia nascer, eu olhei para o HMIB e eu comecei a ter um monte de lembrança. Porque quando eu era criança, eu só andava lá. Minha mãe tem uma prima que trabalhava no HMIB, então tudo a gente corria para lá e eu só andava naquele hospital. E aí várias lembranças foram ativadas. Eu tinha problema de coração, irmãos, que eu não podia fazer atividade física. Eu não podia ficar nervoso. E Deus, Ele me curou. Você que é um crente. Você que é um crente novo convertido da igreja. E você que é um crente velho convertido, mais antigo do que eu. Eu vou te afirmar algo. E você vai puxar o seu arquivo aí na sua memória. E você vai perceber que eu estou falando a verdade. Você nunca me viu doente. Você nunca perguntou, cadê o Rodrigo? Não, ele não veio não porque ele está doente. Você nunca ouviu esse tipo de resposta num culto ou qualquer coisa. Você nunca me viu doente. Em determinado momento da minha caminhada eu percebi que Jesus ele levou sobre si as minhas dores. E eu tomei posse dessa palavra para a minha vida. E eu declarei guerra. Não somente contra os pecados que vira e mexe eu estou cometendo, mas também contra as enfermidades. No ano passado, quando eu tive Covid no ano passado, tá, irmão? Dessa vez eu não tive Covid, não. Não sei se você achava que eu estava com Covid, estava não. Mas no ano passado, quando eu tive Covid, quando os sintomas eles começaram a se manifestar, eu fiz uma oração, irmãos, de 10 minutos. Mais ou menos 10 minutos. E nessa oração eu falei algumas coisas. Dentre elas eu pedi perdão a Deus pelos erros que eu havia cometido. E esses erros acarretaram na Covid. E eu também posso dar a palavra de Deus, porque Deus, Ele cura para a sua palavra valer. E eu levantei daquela oração, irmãos, uma oração de mais ou menos 10 minutos. Eu levantei sem nenhum sintoma. Aí eu tive que cumprir a quarentena, aqueles 15 dias e tal, todo mundo faz, mas eu estava de boa. Estava tranquilo. Dessa vez minha esposa teve Covid, vocês sabem. Irmãos, lá em casa não teve isolamento não, minha esposa não ficou trancada num quarto. E eu dormia em outro, não, a gente conviveu normal, dormia com ela todo dia junto. E eu não peguei.
Ah, pastor, você está querendo dizer... Não, irmãos, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a palavra de Deus. E tem a ver com a forma como a gente olha para ela. E eu tenho para mim que Ele levou sobre si as minhas dores. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Então, quando eu começo a desenvolver algum sintoma de alguma doença, eu entro em juízo com Deus. Eu entro em batalha espiritual da mesma forma que eu entro quando eu peco. Porque é a mesma cruz. Irmãos, existe uma forte relação. E abre o seu coração agora para você não me interpretar mal. Existe uma forte relação entre doença e pecado. É, pastor? É. Responde para mim, como foi que a doença entrou no mundo? Foi junto com o pecado? E quando é que a doença vai sair do mundo? Não vai ser quando o pecado também sair? Existe uma forte relação. O pecado de Adão trouxe a enfermidade para o mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pecado de Adão é mais poderoso do que o sacrifício de Jesus? De forma nenhuma. Então, como que o pecado de Adão trouxe o pecado e a doença para o mundo, e o sacrifício de Jesus levou só os pecados? Não, irmãos, o sacrifício de Jesus, ele não é menor do que o pecado de Adão. Então, se o pecado de Adão trouxe a enfermidade, a cruz de Cristo, ela leva sobre ela. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu peco, a imagem de Deus em mim fica distorcida. E quando eu fico doente, a semelhança de Deus em mim fica distorcida. Ou você já viu Deus doente? Irmãos, me mostra na palavra de Deus um texto com Jesus doente. Aquele que nunca pecou também nunca ficou doente. Ah, pastor, mas o Paulo ficou doente. Paulo é pecador, irmãos. Nós somos pecadores. Então a gente fica doente e a gente precisa lutar contra ela. Mas aquele que não pecou nunca ficou doente, porque existe uma relação. A doença veio no pacote do pecado. E ela vai no pacote da cruz. A cruz de Cristo, ela é para nós. Irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. E eu vou fechar agora. Só que a gente às vezes faz esse tipo de afirmação. Ah, pastor, nós somos corpo, alma e espírito. A gente faz de uma forma equivocada. Porque nós somos corpo, alma e espírito. É verdade, porém, os três são indivisíveis. Não dá para separar o corpo do espírito, só na morte. Em vida não dá para fazer. Não dá para separar o seu corpo das suas emoções, do seu intelecto, da sua alma, não dá. Ou seja, o que acontece com um, reflete no outro. Por exemplo, tem gente que por causa da ausência de algumas vitaminas, isso é corpo, é físico, desenvolve depressão, isso é alma, é emoções. O que acontece em um reflete no outro. A minha amargura, emoção, me afasta de Deus. Espiritual. A minha amargura tem uma raiz emocional, mas ela afeta o meu espiritual. E em muitos casos, afeta também o meu físico. Não são poucos os relatos de pessoas amarguradas que acabaram desenvolvendo algum tipo de câncer.
Vamos ler um texto. Está em 1 Tessalonicenses. E por alguma razão que eu não entendi, irmãos, eu não anotei esse texto aqui, então eu vou achar ele aqui. 1 Tessalonicenses 5. Mas tá fácil de achar, é 5 alguma coisa. Como o capítulo é pequeno, a gente acha aqui. (23) 5:23, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha a vontade de Deus para nós, irmãos. E o mesmo Deus da paz vos santifique. Em quê? No meu espírito? Não. Me santifique em tudo. Presta atenção. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Espera aí, Deus ele quer que quem esteja conservado? Só o meu espírito? Só o meu relacionamento com Deus? Não. Meu espírito, minha alma, minhas emoções e meu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vontade de Deus é que nós sejamos sãos, sarados, tanto no que é espírito, tanto no que é emocional e tanto no que é físico. Irmãos, quando eu peco em alguma dessas áreas, eu vou desenvolver enfermidades, que podem ser enfermidades emocionais, que vão refletir no espiritual e no físico. Pode ser enfermidade física, que vai atrapalhar a minha vida espiritual, a gente sabe disso. E muitas vezes o meu emocional. Pastor, você está querendo dizer que se eu estou doente, eu estou em pecado? É. Mas não entenda o em pecado. Deixa eu explicar, né? Senão fica confuso. Não entenda o em pecado como você é uma pessoa que está indo para o inferno e está longe de Deus. Não é isso. Quando a gente fala pecado, a gente já pensa em prostituição, em roubar, em matar. Não, irmãos. Tem coisa muito mais sutil que é pecado. A Bíblia diz que há pecados para a morte. E há pecados que não são para a morte. Mas são pecados. Irmãos, hoje eu não matei ninguém. Hoje eu não me prostituí. Hoje eu não menti para ninguém. Isso não quer dizer que hoje eu não pequei. Você entende isso? Por exemplo, irmãos, tomar uma cervejinha de leve é pecado? Eu vou até abrir abre aqui, deixa eu ver o chat, deixa eu ver o pessoal responder. Hã? Deixa eu ver. Responde para mim aí. Tomar uma cerveja é pecado? Irmão, se você acha que não, é melhor não responder nada. Tomar uma cerveja é pecado? Tomar uma cerveja é pecado. Só que quando a pessoa pergunta para nós assim, por que é pecado? O que é que tu fala para eles? Irmãos, o álcool é uma substância tóxica ao nosso organismo. O álcool é uma substância tóxica. Então, quando o cara ele ingere álcool, ele está prejudicando o nosso corpo. E o nosso corpo pertence a nós? Não, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6. Então, quando o cara faz isso, ele está prejudicando o corpo, ele está pecando. Por isso que o cara que fuma cigarro, ele também está pecando. Ah, pastor, mas cigarro é uma droga. Analgésico também. Então, calma.
Ele está pecando. Só que o álcool prejudica o meu organismo. O ácido fosfórico que existe na Coca-Cola também prejudica o meu organismo. Tem um monte de coisa que a gente ingere, que a gente come, que prejudica o nosso organismo. Tem coisa que, moderado, ok, mas se for em excesso, prejudica o nosso organismo. E a gente faz. E quando a gente faz, irmãos, a gente peca. E quando a gente peca, a gente vai ficar doente. Vai acontecer. Porque eu não estou cuidando do meu corpo como eu deveria. Irmãos, cuidar do meu corpo inclui ter uma boa alimentação, alimentação balanceada. Cuidar do meu corpo inclui ter uma atividade física, fazer atividade física regularmente. Cuidar do meu corpo inclui ter tempo de descanso para o meu corpo. E quando eu não faço nenhuma, quando eu deixo de fazer alguma dessas três coisas, eu estou pecando contra o meu corpo. E a doença vai ser uma consequência natural. Amém? Vamos ler 3 textos. Irmãos, vocês vão ver que relação tremenda. Esses textos vão relacionar a enfermidade com o pecado. O primeiro está em Tiago 5, 14. 14 e 15. É um texto bem conhecido. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, aleluia. E esses façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará ou curará o enfermo. E o Senhor o levantará. Olha esse finalzinho, irmãos. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O que o pecado do irmão tem a ver com a doença dele? Tem alguma coisa a ver, irmão, porque senão não seria perdoado do pecado. Porque senão ele seria só curado. Mas ao ser curado, os seus pecados também são perdoados, porque existe uma relação. Um outro texto, irmãos, está em Lucas 5, 20. Jesus está pregando dentro de uma casa. Os caras começam a descer um paralítico numa maca. E Jesus, ele vai curar aquele paralítico. Mas para curar, Jesus precisa fazer um negócio antes. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico o quê? Homem, estão perdoados os seus pecados. Antes de te curar, cara, eu preciso te perdoar. E o último texto, João 5, 14. O paralítico do tanque de Betesda foi curado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado. Olha o que Jesus vai falar para esse homem: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por isso que quando eu orei no meu Covid, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão pela minha falta de cuidado. Pedir perdão pela minha desobediência às regras sanitárias. E depois eu comecei a tomar posse da cruz. E eu fui curado de uma forma instantânea. Porque na verdade tinha um pecado. Irmãos, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu falei comigo mesmo assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou parecendo pastor neopentecostal. Estou quase para falar para a igreja assim, ó. Você tem que determinar a sua cura. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente questiona essas igrejas, como a Universal, por exemplo. A Universal ela tem uns problemas, mas o problema não é esse não, irmãos. O fato deles crerem na cura, o fato deles expulsar o demônio, não é problema deles não. A minha sogra, ela é da Universal. E ela já frequentou a nossa igreja, mas acabou voltando para a Universal. Eu vou explicar para vocês por que ela é da Universal. Quando a minha esposa era criança, a pastora Patrícia, ela começou a sentir umas dores no corpo, que remédio nenhum fazia essas dores passarem. E ela foi levada para o hospital. No hospital, nenhum exame conseguia detectar o que ela tinha.
E começou a estourar bolhas de pus, onde ela tinha que ficar fazendo drenagem o tempo todo. E os médicos não sabiam o que era aquilo. E o estado dela ia piorando, piorando, piorando. Até que um dia, a minha sogra saiu do hospital totalmente desenganada. Porque o médico disse para ela que a gente vai ficar aqui com a sua filha, mas não tem muita coisa para fazer não, a gente não sabe nem o que ela tem. E ela só está piorando. Então não tem muita esperança. Minha sogra foi para casa, triste, desesperada. E ela viu uma igreja aberta. Qual é a igreja que está aberta 24 horas por dia? Ela viu uma igreja da Universal aberta. Não foi uma assembleia, não foi uma batista, não foi uma comunidade evangélica, foi uma igreja da Universal. Ela contou a história para o pastor. Aí o pastor, daquele jeito deles, determinou a cura e orou. Lá da igreja mesmo, nem foi no hospital, pela vida da minha esposa. Quando a minha sogra voltou no hospital no outro dia, os médicos não sabiam explicar a repentina melhora que ela tinha tido. Os médicos, eles falam, não faz sentido. Ontem ela estava para morrer, hoje ela está boa. E logo, logo a minha esposa teve alta. E que bom que ela teve alta, porque eu pude conhecê-la, namorar com ela, casar com ela, aleluia. Tudo isso pôde acontecer. E aquela mulher nunca mais largou a Universal, a minha sogra. Então, irmãos, existe coisa boa para nós, muito mais do que a gente pensa. O rei Asa foi um rei fiel pra caramba. Mas na hora que Deus quis fazer o milagre na vida dele, ele preferiu recorrer para os meios naturais. Não vamos fazer desse jeito, não. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos aqui. A gente vai ministrar aqui uma canção. O Ministério de Louvor preparou, eu sei. Glória a Deus.